Livro Três Chaves para o Livro de Atos, de T.L. Osborne. A Palavra Viva. Capítulo 2. A Palavra e a Conversão. É emocionante constatar a posição de destaque que a palavra recebia entre os cristãos primitivos. Anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4:31, parte B. Como é maravilhoso observar que os cristãos podem fazer nos dias de hoje o mesmo que faziam os primeiros seguidores de Jesus e desfrutar das mesmas bênçãos. Depois do milagre de Pentecostes, quando todos foram cheios do Espírito Santo, Atos 2:4, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, Atos 2:6, parte A. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? Atos 2:12. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz, Atos 2:14, pregando aos judeus as profecias de Joel e de Davi a respeito da vinda de Cristo. Como consequência, foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos 2:41. A mensagem de Pedro ressaltava a palavra, e foi tão poderosa na sua influência que foram salvas 3.000 almas. A palavra de Deus é tão persuasiva hoje na vida dos cristãos fiéis quanto era naquele tempo. Quando um cristão profere a palavra a alguém, o Senhor está falando através daquela pessoa, e sua palavra é sempre eficaz. Depois da cura milagrosa do coxo à porta do templo, todo o povo correu atônito para junto deles, discípulos. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Atos 3:11 e 12. E deu um testemunho dinâmico a todos. Falou sobre a ressurreição de Jesus Cristo, citando também a palavra sobre Abraão, Isaque, Jacó, Moisés e os profetas. O resultado foi: muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens quase 5.000. Atos 4:4. Quando ouviram a palavra, creram no testemunho da ressurreição de Jesus Cristo e que Ele é o Salvador do mundo. O valor da palavra. Depois que o Espírito Santo desceu sobre os cristãos em Jerusalém e os milagres começaram a confirmar o testemunho dos cristãos acerca de Jesus, seguiu-se uma perseguição terrível. Muitos foram espancados, presos, apedrejados e até mesmo decapitados. Empreendeu-se um movimento para organizar beneficência aos pobres e às viúvas. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Atos 6:2. Atribuíam um valor supremo em compartilhar a palavra com as pessoas. Essa é uma grande lição para os cristãos dos nossos dias. Nada é tão vital para o cristianismo como dar primazia à palavra, lê-la e compartilhá-la. O poder de Deus está na palavra dele. Aqueles cristãos dedicados resolveram: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Atos 6:4. Apesar de serem trabalhadores comuns, incultos, sem formação erudita, pescadores, carpinteiros e outros, eram porém bem-sucedidos como testemunhas de Jesus Cristo, porque davam à palavra o destaque que lhe pertence. O efeito da resolução que tomaram foi: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Atos 6:7. Pessoas comuns que ensinavam a palavra convenceram muitos sacerdotes, os quais tinham estudado a fundo o texto, mas a palavra nunca se tornara uma realidade viva para eles. Os sacerdotes e a palavra. Durante nossa grande campanha na capital do Chile, entre 20 e 70 mil pessoas frequentavam todas as reuniões por 4 semanas. Certa noite, um sacerdote erudito da igreja estava presente. Ficou impressionadíssimo com a simplicidade de tudo. Pela primeira vez na vida descobriu a realidade de Jesus. Ele disse: não vi altar algum, tampouco ritual, cerimônia, beleza e eloquência. Tudo que vi foi uma plataforma de madeira tosca,
uma massa de pessoas animadas e um mensageiro cristão e a Bíblia, a palavra de Deus. Aquele sacerdote foi salvo pelo poder de Jesus Cristo. A palavra se tornou real para ele pela primeira vez na sua vida. Dessa maneira nasceu de novo. As pessoas inteligentes querem a realidade no seu relacionamento com Deus. Procuram a simplicidade na fé. Paulo disse: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2, do 2 ao 5. Como resultado da grande perseguição contra a igreja, Atos 8:1, quando Estevão foi apedrejado por invocar a Deus, Atos 7:59, e Saulo assolava a igreja entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres o encerrava na prisão, Atos 8:3, os cristãos se separaram. Os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra, Atos 8:4. A palavra entre os proscritos. No capítulo 8 do livro de Atos, encontramos alguns versículos que atestam a pregação da palavra entre os proscritos. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregavam a Cristo. Atos 8:5. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus. Atos 8:14, parte A. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. Atos 8:25. Os samaritanos eram supostamente incrédulos, isto é, proscritos. No entanto, Filipe comprovou que a exposição da palavra, quando era confirmada por milagres, levava até mesmo os samaritanos a crerem. Tendo como base aquele exemplo inspirador, portanto, Pedro e João se animaram e repetiram as mesmas atividades em muitas aldeias dos samaritanos, obtendo sucesso notável. Os resultados que Deise e eu já vimos, ao proclamarmos a palavra aos povos não cristãos, foram repetidos na nossa vida em quase 70 países diferentes. A palavra de Deus produz hoje os mesmos resultados que produziam nos dias da Bíblia e opera da mesma maneira em qualquer nação debaixo do céu. Deus vigia para que a sua palavra seja cumprida. Jeremias 1:12. A palavra de Deus não pode voltar para ele vazia. Isaías 55:11. Deus envia sua palavra e cura os enfermos. Salmos 107:20. A palavra de Deus é viva e poderosa. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação. Romanos 1:16. Deus criou o mundo e governa o universo com a sua palavra. 2 Pedro 3, do 5 ao 7. Qualquer pessoa pode ser coparticipante da natureza divina por meio do conhecimento da palavra de Deus. 2 Pedro 1:4. A pessoa é salva pelo poder da palavra de Deus. Tiago 1:21 e 1 Pedro 1:23. Jesus é chamado a palavra de Deus. Apocalipse 19:13. Vemos Deus e o conhecemos através da sua palavra. João 1:14. O poder da palavra. A palavra de Deus é tão criadora e poderosa hoje como foi no princípio quando ele criou tudo quanto existe. Ela exerce o mesmo poder e força tanto quanto o próprio Deus, porque o Senhor está na sua palavra. Precisamos dar à palavra de Deus a mesma atenção que daríamos a Deus se pudéssemos vê-lo fisicamente em nosso meio. Ele disse: Eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15:26, parte C. Há quase 4.000 anos e esta passagem está em vigor hoje, agora, tanto quanto sua palavra. Os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro. 2 Pedro 3:7, parte A. Aqueles cristãos descritos no livro de Atos davam à palavra de Deus seu merecido valor. Como resultado, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Atos 5, 12 e 14.
E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam anunciando a palavra. Atos 11:19, parte A. O efeito de tal conhecimento foi: e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Atos 11:21. Aqueles primeiros cristãos tinham fé na palavra, ensinavam a palavra às pessoas e a compartilhavam.